Você vai ouvir um relato de uma visão que Deus concedeu à irmã Rebeca dos Anjos, da IPFD do Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus, os meus irmãos, as minhas irmãs, mais uma vez. Quem vos cumprimenta mais uma vez é sua irmã em Cristo, Rebeca dos Anjos, aqui da IPFD do Rio de Janeiro. Eu venho aqui por meio desse áudio mais uma vez, contar, uma visão que eu tive, no dia 21, no domingo, hoje mesmo, no domingo, no dia 21, de tarde, eu orei, eu acordei de manhã, na verdade eu orei em particular, a oração de meio-dia, orei a oração de meio-dia. E aí Deus, me deu uma visão. Deus me deu uma visão, Eu vi na visão, eu vi um sol, Tava tudo assim, eu vi um lugar e tava sol brilhando, Tava um sol brilhando, tava tudo claro. Mas de repente, quando eu fui ver, o sol se apagou, escureceu, Escureceu, de repente assim, ficou tudo escuro. Aí de repente ficou de noite, tava de dia, assim, de manhã, de dia, Tava de dia e depois ficou, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, depois ficou assim de noite escuro, com estrela. Depois apareceu as estrelas assim no céu, a lua. Mas só que, de repente, as estrelas explodiram no céu. De repente, começou a ficar escuro, ficou escuro, se apagou. As estrelas explodiram no céu, elas caíram. Mas antes das estrelas cair, assim, para baixo da terra, elas explodiram primeiro no céu. E caiu, E caiu assim. E depois, eu também vi a lua, Tava a lua, assim, aquela lua cheia. Mas de repente aquela lua se dividia em duas partes e caía, E de repente ficou tudo escuro. Aí eu ouvi, uma voz do céu, eu vi uma luz assim, uma luz e uma voz de Deus falando comigo, minha serva, Rebeca. Isso tudo que você viu, vai acontecer. E diga para a minha igreja mais uma vez que eu estou voltando para arrebatar ela, Estou voltando para arrebatar a minha igreja, Diga para a igreja que eu estou voltando para arrebatar, eu vou vir. E aquilo que tu viu, Isso tudo que tu viu vai acontecer e vai se cumprir. Então tá aí, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essa visão. E também queria contar, outra visão que eu tive também, assim, de um diabo igual um esqueleto, no mesmo dia, No mesmo dia que eu tive essa visão, eu tive a outra visão também, que eu estarei contando agora para os irmãos, para as irmãs. Eu vi, um esqueleto, assim, eu vi um diabo na forma de um esqueleto, assim, tudo, magrelo, um diabo, assim, estranho, magrelo, alto, e, assim, com uma perna de pau, muito estranho, meus amados irmãos, muito estranho esse diabo, um diabo, muito estranho. Aí ele foi caminhando, Ele tava caminhando no lugar, no lugar escuro assim. Ele tava caminhando, no chão, assim, no lugar. Mas de repente ele parou de andar. De repente parece que tinha algo que impediu de ele andar. Parece que como é que eu vou explicar, Tipo quando uma pessoa tá andando, aí a pessoa sente alguma coisa assim no seu pé, a pessoa para e vê, nossa, o que tá, debaixo, o que eu tô pisando, Tô sentindo uma coisa estranha, então tipo isso, E o diabo assim, ele parou de repente, Tipo como o pé colasse, Tipo aqui, quando o pé colasse assim numa coisa, E aí ele parou assim e de repente ficou com uma cara muito de assustado, o diabo, e caiu assim pra trás, tipo que morreu. Então, esse diabo, já caiu por terra. Aí Deus me falou assim, eu vi mais uma vez a voz de Deus, e Deus falou comigo, esse diabo tá furioso contra a igreja, mais uma vez. Ele tá querendo tragar a igreja, mas não está conseguindo, Porque a igreja está orando, está me buscando, não está conseguindo e nem vai conseguir. E esse diabo já caiu por terra. Então, o diabo luta, mas ele cai por terra no nome de Jesus. Então,
né, para a prova, e ele já caiu por terra, né, em nome do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Então essa foi a visão que eu tive, né, essa foi a visão que eu tive. E fica todos na paz do Senhor Jesus. Aqui quem se despede é sua irmã em Cristo, Rebeca dos Anjos, aqui da IPFD do Rio de Janeiro, na sede de Uaíba. Amém, meus queridos irmãos, meus queridos irmãos. Fica com Deus até o próximo testemunho, se Deus quiser. Amém.